Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, a repercussão da vitória do Flamengo para cima do Chelsea e a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. A Europa está em choque com o Flamengo. Chega aqui naquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber todas as informações do Flamengo. Já coloca nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Flamengo com a vida resolvida na primeira fase do Mundial de Clubes, já classificado, é garantido como primeiro colocado. Números aí do Flamengo em Mundiais de Clubes. Olha que números positivos, 5 vitórias, nunca empatou, foi derrotado em 2 oportunidades. Derrotado para o Liverpool e para o Al Hilal. Um título, 71,4% de aproveitamento, fez 17 gols, sofreu 8. Neste até aqui, 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias. Vamos para Atlantic City. Mendel Bilovski e Pedro Ivo Almeida simplesmente se recusam a deixar Atlantic City. O Flamengo já se resolveu na competição, na primeira fase da competição. O que vocês dois ainda estão fazendo aí? Apaixonaram pela cidade. Estão pedindo até green card já. Isso vale boa ouro tarde, no momento, hein? Plihal, Natália, Celso, Zé, boa tarde a todos. Nós viemos curtir aqui o Boardwalk de Atlantic City, que é o ponto mais turístico da cidade. E o único também. E o único, foi o primeiro calçadão desse tipo aqui nos Estados Unidos, inaugurado em 1870. Então, realmente é muito tradicional. É o ponto turístico, tem os cassinos aqui, o pessoal pode passear. Inclusive, quem estava passeando aqui, José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Caminhando. Hoje é folga do elenco, folga dos jogadores, folga da comissão técnica. Encontrei o Felipe Luiz, foi dar uma corridinha. Saiu do hotel, foi dar uma corridinha, se exercitar. Aproveitar também para colocar a cabeça no lugar depois dessa vitória histórica contra o Chelsea, já garantindo a primeira colocação do grupo D e aí já definindo o caminho. Com a vitória do Esperance contra o LAFC, o Flamengo já garantiu o primeiro lugar do grupo D, então vai enfrentar o segundo colocado do grupo C na próxima fase em Miami. E aí pintam os adversários, o Auckland já está eliminado, o Bayern de Munique neste momento é o líder do grupo C. Neste momento seria o Benfica o adversário do Flamengo, que é o segundo colocado do grupo C, o Boca vem na terceira colocação, mas nesse Mundial de Clubes a gente já tem visto de tudo, então nem a última rodada do grupo, vão se enfrentar Bayern de Munique e Benfica, se empatar, aí permanece essa mesma configuração, o Flamengo pega o Benfica, mas se o Benfica vencer o Bayern de Munique, pode mudar tudo, aí tem o Boca também correndo por fora, e aí na sequência enfrenta em Atlanta, se passar nas quartas de final, podemos ter um Flamengo e Botafogo, podemos ter um Flamengo e Palmeiras, se o Palmeiras se classificar na segunda colocação, então a gente já vai desenhando a sequência do Flamengo nesse Mundial de Clubes. Pedro Ivo Almeida. É isso, Mendel. Um abração a você, Plihal, Celso, Nath, Zé, o fã do esporte ligado aqui com a gente. O Flamengo tá aqui, mas já tá pensando lá na frente, se dá a esse luxo. O Boto tá caminhando por aqui, o Felipe tá correndo pelas ruas de Atlantic City ali próximo ao hotel. Os jogadores estão passeando, alguns estão com família ainda na Filadélfia, outros estão livres, só precisam se reapresentar, né, pra atividade de amanhã. O Plihal perguntou o que vocês ainda fazem em Atlantic City. O Flamengo, pois bem, tá de folga hoje, mas ainda treina aqui na Universidade de Stockton no domingo. E na segunda-feira de manhã, segunda-feira pela manhã, treino aqui, só depois a delegação ruma para Orlando, na véspera do duelo contra o LAFC, contra o Los Angeles. Então, segunda-feira, a delegação sai de Atlantic City, sai da Filadélfia, porque vai para... Não, desculpa, sai do aeroporto de Atlantic City, não volta mais a Filadélfia, ruma para Orlando, voo fretado, e aí não tem mais o que fazer aqui em Atlantic City, mas acho que isso é boa notícia para muita gente, porque também não tem lá muitas atrações aqui nessa cidade. Foram quase 2 semanas do Flamengo aqui, se despede na segunda-feira, de olho nesse jogo contra o LAFC. Jogo importante, Mendes, jogo importante porque apesar de já estar classificado, já estar garantido, né, como o primeiro colocado do grupo, tem uma questão financeira, tá todo mundo citando muito bem, acho que a Nath e o Plihal já passearam por isso aqui, quase 11 milhões, pouco mais de 11 milhões a cada vitória no Mundial de Clubes, e também é uma preocupação de você não desmobilizar, não vai ter essa de time inteiro reserva, deve mesclar ali uma coisa ou outra, jogador poupado, jogador que pode tomar cartão, jogador que pode ficar suspenso. A Arrascaeta, que deixa o campo no segundo tempo ontem, já tinha sido poupado treinando
treinamento durante essa semana, não deve ir a campo, até por um controle de cargas, como eles chamam agora. Então, esse é o cenário de um Flamengo muito tranquilo por aqui. De olho, sim, quem vem pelas oitavas, de olho em qual seria o caminho das quartas, mas o Flamengo também que trabalhou bem para chegar até aqui. Vitória de ontem histórica, ainda se fala muito por aqui com quem a gente cruza, seja da delegação, seja com o torcedor rubro-negro aqui, ainda em Atlantic City, mas agora, já que o Plihal falou tanto durante a semana, uma bela, ou pelo menos um lado um pouco mais belo, da não tão atrativa atualmente Atlantic City. Tem uma prainha aqui atrás. Você falava sobre esse jogo contra o LFC. O Felipe Luiz pode aproveitar também para recuperar alguns jogadores, poupar alguns jogadores, como o Arrascaeta. Tem a questão do Alexandro, né? O Alexandro ainda não entrou em campo neste Mundial de Clubes. Ele que vem se recuperando de um desgaste muscular. O De La Cruz também vem nesse processo de recuperação de um entorse no joelho. São dois jogadores que a gente também vai aguardando a recuperação deles. Quem sabe contra o LFC também possa pintar essa novidade, o Alexandro ou o De La Cruz entrando na equipe. Apostaria nisso sim, Mendel. O Alexandro, enfim, ganhando minutos no Mundial, você segura um pouco o Ayrton Lucas, você poupa também, que já está com aquela planilha ali, né, com a fadiga um pouco mais acima, você tem a expectativa talvez até de descansar um Jorginho, 2 jogos seguidos de muita intensidade, muita participação. O De La Cruz talvez ganhando alguns poucos minutos para começar a voltar nessa rotação do elenco. Acho que vai ter mexida aqui e acolá, mas nada de time inteiro reserva, porque o Flamengo não está encarando assim esse jogo lá em Orlando na próxima terça-feira. Para fechar, Plihal e companheiros, falando sobre o Wesley. Sim. Wesley falhou no primeiro gol, no gol do Chelsea, no primeiro gol da partida, depois se recuperou, fez um bom jogo e depois da partida a gente tem essa notícia de uma sondagem do Chelsea em relação ao Wesley. Foi isso, exatamente, Mendel. Um dirigente do Chelsea procurou o José Boto, diretor do Flamengo, após a partida, ainda ali nos corredores do estádio, né, do Lincoln Field, para fazer essa sondagem. As partes envolvidas buscam falar que não tem nada de negociação, que foi algo num tom bem informal, elogioso, respeitoso, falando do Wesley, querendo saber das condições, uns valores passados assim meio de boca e só. Mas foi um contato entre um dirigente do Chelsea e José Boto, diretor de futebol do Flamengo, ainda no Lincoln Field ontem, após a vitória por 3-1 do Flamengo. É isso aí então, Plihal. A gente vai curtir esses últimos dias em Atlantic City, antes da viagem para Orlando. A gente também tem curtido muita gastronomia local, né? Uma diversidade de restaurantes. Todo dia no mesmo restaurante, tomando café, almoçando e jantando, que é o único que tem ali nas cercanias do hotel. A gente vai passear aqui com o pessoal do turismo aqui, dar uma volta aqui na Boardwalk para conhecer melhor essa agradável cidade, Atlantic City, Plihal. Celso, você sabia que a Atlantic City era tão caída assim? Eu tô surpreso. Ou é ignorância pura só minha? Não, eu tô surpreso. Eu acho que também a comparação é meio covarde com as outras sedes, né? Toda sede você tem ali A dupla agora vai pegar uma Disneyzinha agora. Então, Depende não tem muito. comparação. Peraí, só vou fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Vocês estão usando o corporativo ou o cartão de vocês? Corporativo. Olha, fale por você, Mendel Dubrovski. Ah, bom. Não, é só pra saber. Eu tô no porque aí você corporativo, corporativo. Ah, bom. Mas pelo que o Pedro Ivo falou, esse cartão aí só vai cidade ter tem lá muito um pouca café no coisa. hotel e... Agora, né, Pedro? Entendi. Corporativo bom é o corporativo do Flamengo. Sabe quanto o Flamengo já arrecadou neste Mundial? É, para mais de 2 jogos, 150 milhões. Olha aqui, ó. 152 milhões de reais. São É isso. 16 Classificação, milhões exatamente, 210 pela participação. Já chega ganhando isso. 2 milhões de dólares pela vitória sobre o Esperance. 2 milhões pela vitória Primeira sobre o colocação, Chelsea. classificação. 7 milhões e meio de dólares pela classificação, totalizando 27 milhões 710 mil dólares. hein, professor? 152,6 milhões de reais. E tem uma explicação, tá, Plihal? Essas cifras milionárias, elas não ocorrem por acaso. A FIFA teve uma dificuldade muito grande de explicar aos principais times do mundo, e nem estou falando só da América do Sul, que o campeonato poderia ser atrativo. Então, assim, são prateleiras de pagamento. O Flamengo não necessariamente recebe o mesmo que o Chelsea, o mesmo que o Real Madrid, o mesmo que o Manchester City. Então, a FIFA abriu os cofres para tentar tornar esse novo torneio em seu calendário, né, o que antigamente era a Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo, e agora o Mundial de Clubes. Então, abriu a torneira para tentar convencer, e claro, pelo câmbio, pelo momento atual de economia,
é muito interessante para os brasileiros, somando mais de 150 milhões do Flamengo, e nem terminou a primeira fase e já tem pelo menos mais um jogo garantido, que é o das oitavas de final, certo? José Boto estava caminhando aqui com um sorriso de orelha a orelha, Esse aí satisfeito tá com o bem time na do fila. Flamengo, com esse dinheirinho que vai entrando, que é muito bom também. Realmente estava bem sorridente aqui, cumprimentando todo mundo. Tá satisfeito o José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Daqui a pouquinho, o Pedro Ivo vai dar uma de Zé Boto, vai dar uma caminhada por Atlantic City. Boa. E o Mendel, uma de Felipe Luiz, vai dar uma corrida. Uma vez eu tive a experiência de correr com o Mendel Bilovski. Pô, o Mendel em forma, Capitão América. mas é Mendel- Com 10 minutos, Olha, eu vou te falar um negócio, hein? bofe de fora. Mas O negócio dele é puxar peso. Eu vou te falar um negócio. crossfiteiro, man. É crossfiteiro, Não é bem fala assim pra não, ele. não é bem assim não. Não é bem assim não. Quem corre aqui sou eu. Mendel levanta peso. Mendel puxa peso, Não, flexão, abdominal. Mas tem a Quem anda explicação. correndo aqui sou eu. corri com o fala. Plihal em Florianópolis e eu tava preocupado com os radares. Ah, E aí por isso eu diminui um pouco a velocidade. Muito bem. Tá E o certo. Plihal foi Multado, seguindo. mas é Como o se que, não houvesse amanhã. é o que tá dando pra fazer aqui pra curtir a Atlantic City. É correr, é almoçar, Vai ter tomar a café, turma já tá curtindo todo lá. dia no mesmo lugar. Mas tem um pessoal aqui curte de um jeito diferente, Plihal, mas é melhor passar esse assunto. Valeu, dupla. Curtam aí então a noite de Atlantic City. Valeu, brigadíssimo. Tá muito Valeu, animado. valeu, obrigado. Pode deixar com a gente. Bom, e pra finalizar Bom é que economiza pra outras as cidades. boas notícias do Flamengo, o Los Angeles está fora já, né? Sim. Já está eliminado, quer dizer, não tem interesse nenhum pelo jogo. Quer dizer, mais 12 Apenas uma milhas, saída né? honrosa. Mais 12 milhas. Mais pelo 12 nosso milhões câmbio. no caixa. Lembrei de uma frase, dinheiro chama dinheiro. No caso do Flamengo. Tô chamando faz tempo, mas não chegou ainda não. Boleto também chama boleto. Ele não traz felicidade, manda buscar de avião. Flamengo, primeiro brasileiro classificado, primeiro brasileiro em primeiro, e o brasileiro mais próximo de jogar o que é o jogo brasileiro, né? Porque a gente tem conseguido bons resultados, mas do jeito que dá. Né? Tá Você tentando enfrentar um lembrar, PSG, desde o Vasco contra o Manchester United no Mundial de Clubes da FIFA em 2000, acho que foi 3-0, 3-1. jogo histórico. Edmundo e Romário destruindo no Maracanã, que um brasileiro não vencia um europeu jogando, né? Já venceu em outras oportunidades, Propondo. mas não Propondo. jogando dessa maneira. E antes, a gente só lembrou também do São Paulo em 92 contra o Barcelona. Sim, propondo o Porque jogo. São Paulo e Milan, São Paulo bateu lá 3 vezes no ataque, Sim. fez 3 gols, e aí os outros títulos... E aí quando a gente vai resgatar, aí a gente vai pros anos 60, aí é outra parada. Mas outra até época. 90, até 2000, até o Mundial de 2000, tinha jogo, era mais franco. Sim. Né? O A Palmeiras diferença era contra menor, o né? Manchester A United. disparidade era muito diferença. menor. O Palmeiras jogou melhor do que o Então, Manchester jogou United melhor em com o 99. Os grandes jogadores Não ganhou. brasileiros O jogavam Vasco no contra país. o Real Madrid Também. em Tóquio também jogou ali de igual para igual. Antes os jogadores, né, ficavam mais tempo nos clubes, voltavam antes, a passagem na Europa era menor. O cara jogar num grande clube europeu, ele ia se fosse com 27, 28 anos. E, Hoje o cara já tá voltando com essa idade, né, Zé? e tinha a questão Tá do sendo- jogo só. Hoje né? com Gerado- 16 já tá vendido, esperando fazer 18 por causa da lei. Não, com 12 já tem o contratinho. Ó. Quando você fizer 16, a gente faz a compra e 18 você vai embora. É isso. Agora, Zé, contra Benfica ou Boca, o Flamengo é favorito, né? Nas oitavas. É, favorito, mas cada um tem uma vamos dizer assim, Se você algo fosse a o mais. São Rubro jogos Negro, diferentes. sim. você escolheria qual? Eu acho Benfica. É mesmo? Benfica. Porque o Boca vira Brasil e Argentina. Vira Brasil e Argentina, vira jogo de pancadaria, porque o Boca não vai querer jogar, vai querer bater, continuar batendo do jeito que O ele Boca tá já batendo. mostrou que veio, né, Zé? Entendeu? E aí pode ser um pouco mais complicado para o Flamengo. Contra o Benfica vai tentar jogar e o Flamengo também tem condições de jogar. Aí joga de igual para igual. Porque o Benfica também gosta de jogar, tem bons jogadores ali, eu acho que dá para encaixar o jogo. Do Boca é pancadaria. É Brasil. É Libertadores. O É Boca jogo- já tá jogando Libertadores. É Libertadores. Figura, Neutro, vou mudar a pergunta pra você. Nath, você gostaria de mais de assistir qual jogo? Flamengo e Boca ou Flamengo e Benfica? Ah, Benfica. O Boca a gente já tá acostumado aqui a assistir. Toda hora tem. Toda hora tem. E de fato, assim, Olha que olhando o Flamengo pro e Boca jogo, Era legal, hein? É legal. legal. Mas Mas você vê, a gente... eu Você, comentei- professor. eu não sei se pra pras assistir. canelas Não, dos pra jogadores Fazer aquele é tão bom. pipocão, pegar Coca-Cola. Aquela coisa diferente, chamar o filho e falar assim, venha ver um Benfica e Flamengo.
O Boca e Flamengo a gente tem a Quando é possibilidade que vai acontecer de novo, né? Porque era no professor? passado, Talvez né? O Benfica jogou com muitos clubes brasileiros no passado. Decidiu o Mundial de Clubes Decidiu o com o Mundial. Santos. E ao contrário do Fluminense, que eu falei que é bom pegar o River, eu acho que para o Flamengo não é bom pegar o Boca. É o tipo de jogo que mesmo na Libertadores o Flamengo acabou de ser eliminado na Libertadores anterior pelo Penharol, Sim. que nem tem a bola, né? O E Boca nesse também ano não se tem tanto complicou assim. contra alguns times Sim. sul-americanos. Justo, acabou de contra o só Central meu Central Córdoba. Córdoba. Central Córdoba, só É isso. jogo com essa no cara. Maracanã. É, pro Flamengo não é jogo, o antijogo, né? Essa questão de não ter campo para jogar, de ficar muito amarrado. E é um jogo que talvez o Boca vá propor em relação a esse tipo de encontro. Então, o Benfica não. O Flamengo vai ter campo para fazer transição em velocidade, o Flamengo vai ter campo para trocar passe. É diferente. Acho que dá mais jogo. Não sei se o torcedor espera isso, mas acho que dá mais jogo contra o Benfica. Que vem o Benfica. Aí depois você vira meme. Aí vem o Benfica. Aí perde, mas... Agora tem uma distância ainda bem razoável para o jogo de oitavas de final, mais ou menos uns 10 dias. Mais um motivo para, de repente, também não colocar só um time reserva contra o Los Angeles, porque quebrar esse ritmo tão legal que tá pode não ser bom. Eu acho que o Felipe deve, já que está classificado, deve colocar alguns jogadores até para você ganhar um pouquinho mais de ritmo, para os caras experimentarem uma competição como essa, porque uma coisa é você estar no banco, outra coisa é você entrar. Aí você entra, ritmo diferente, maneira diferente de jogar, adversários diferentes para jogar, confiança, porque você está jogando um campeonato mundial ali, então você pega a bola, opa, tô com a bola aqui, vou distribuir o jogo, eu erro, como é que eu vou reagir a esse tipo de situação? Eu acho que isso tudo faz parte desse processo que o Felipe pode utilizar, né, nesse jogo contra o time dos Estados Unidos, né? Los Angeles, né? Para poder dar jogo para os caras que estão lá. Mas sem descaracterizar o time, sem quebrar esse embalo desse momento, né, Zé? Eu acho que É um embalo eu acho que legal. tá no automático já, viu, professor? Porque as mudanças, acho que a gente já deve saber mais ou menos. É um meio-campista ali, o Alan, no lugar de um volante. Deve sair Jorginho entre o Alan. Talvez o Cebolinha jogando ali pelo lado e puxa o Gerson por dentro. Para dar um melzinho também pro Cebolinha. Entendeu? Para dar um pouquinho de sequência para esses caras aí, para esses caras entenderem a competição. Porque às vezes você entra na competição achando que é uma coisa e é outra. Porque Como é mesmo jogo é uma o coisa, adversário jogar- do Flamengo no terceiro jogo? LA. Vamos para LA. Vamos lá, vamos lá. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho e ver quem será o adversário do Mengão nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, hein? E aí, quem você prefere pegar? Coloca aí nos comentários, deixa a sua opinião. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.